E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Hoje a gente vai resolver a questão 144 da prova amarela do Enem de 2020. Então vamos lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem quando o destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodado e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para o reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então o que a gente sabe, gente? A gente sabe que ele tem uma viagem de 500 km, certo? Ele vai ter uma viagem de 500 km. E a gente sabe também que a moto dele, ela tem capacidade no tanque de 22 litros. A outra informação que a gente tem é que ele consome 5 litros a cada 100 km, no caso a moto dele consome 5 litros a cada 100 km. E a gente sabe também que faltando 80 km ele vai ter um posto de gasolina e ele vai querer abastecer lá. Então, o trajeto que é de 500 km, aqui no 420, ele vai ter um posto de gasolina. Então, o que vai acontecer? A gente primeiro vai ter que calcular o quanto que ele consumiu de gasolina, o quanto que ele ainda tem de gasolina, para conseguir descobrir o quanto que ele vai precisar abastecer. Então, eu posso separar isso aqui em 2 pedaços. Eu tenho 400 mais 20 km. Eu sei que a cada 100 km ele consome 5 litros. Ora bolas! Então, se a cada 100 km ele consome 5 litros, se eu tiver 400 km, que é 4 vezes mais, eu vou ter consumido 20 litros. Então, na primeira parte, ele consumiu 20 litros. Então, é interessante a gente analisar que nesse primeiro trecho ele consome 20 litros, mais o pedacinho dos 20 km. Então, o que eu faço para eu descobrir quanto que ele consumiu nesses 20 km? Ora, eu posso fazer a seguinte conta. Eu posso descobrir o quanto de combustível que ele gasta por quilômetro. Eu sei que 5 litros está para 100 km, assim como X litros está para 1 km, certo? Então, 1 km. Eu faço aí a multiplicação cruzada, eu vou ter que X é igual a 5 sobre 100. Portanto, X é igual a 0,05. Beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a cada quilômetro ele consome 0,05. Então, para eu saber o quanto que ele consumiu nesses 20 km que faltam, eu multiplico por 20. Então, 0,05 vezes 20, isso aqui vai ser igual a 1 litro. Então, ele vai ter consumido 1 litro nesses últimos 20 km. Então, nos 420 primeiros quilômetros, quantos litros que ele consumiu? Se com 400 km ele consumiu 20 e com 20 km ele consumiu 1, ele consumiu 21 litros. Se a gente sabe que ele tinha 22 litros na moto e ele consumiu 21, então sobrou 1 litro para esse restante de trecho. Então ele ainda tem 1 litro de combustível quando ele chega lá no posto de gasolina. Quando ele chega no posto de gasolina, que é no quilômetro 420, ele tem 1 litro de combustível. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que saber o quanto que ele vai consumir no restante da viagem, mais o quanto que ele vai consumir no deslocamento que ele vai ter no destino, para a gente saber o quanto que ele vai precisar. Ora bolas, quanto de deslocamento falta? Se é no quilômetro 420 que ele parou, então ele vai ter 80 km para ir, mais 80 km para voltar. Isso é 160. Ele tem 160 km para ir e voltar. 80 para ir, 80 para voltar. Vezes 0,05. Mas, Eduardo, por que vezes 0,05? Ora, cada quilômetro ele consome isso de combustível. Então, se eu tenho 160 km, se eu multiplicar por 0,05, eu vou saber o quanto que ele consumiu nesse trajeto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para os 200 km que ele vai consumir andando no destino. Então, vezes 0,05. Portanto, eu vou ter aqui igual a 160 vezes 0,05 é 8, mais 200 vezes 0,05 é 10.
Então 8 mais 10. 8 mais 10 é 18 litros. Daí vocês vão falar, 18 litros. Então, alternativa D. Não, gente, calma. Lembrem o seguinte, ele tem 1 litro. Ele precisa de 18 litros para ir, voltar e andar os 200 km no destino. Mas como ele já tem 1 litro, menos 1, que eu já tenho, eu preciso de 18, mas eu já tenho 1, então eu só preciso abastecer 17 litros, que no caso é a alternativa C. Então é isso, gente. Essa é a resolução do exercício 144. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e também peço para vocês que deixe a sua sugestão de vídeo para que eu possa estar trazendo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, isso é muito importante. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!